A primeira coisa que Jane fez depois de possuir o corpo do vilão foi libertar da prisão o homem que a mataria no futuro. Mas, por algum motivo, ele continuou a ser deliberadamente capturado, recusando-se a voltar para Modo e agarrando-se ao seu lado. Ontem à noite, entrei nos campos de caça do Grão. Quando foi descoberto, ele estava coberto de sangue e, felizmente, desmaiou repentinamente, dando aos soldados a oportunidade de arrastá-lo de volta. Como empregada de palácio, Alfinia tratou-o como um brinquedo, abusando cruelmente dele à vontade. Ela estava inconsciente do fato de que o menino era um candidato para Modo Lorde. Finalmente, juntou forças com o protagonista para enviá-lo à guilhotina. Ironicamente, não foi até pouco tempo após a morte de seu pai que Jane acordou em um sonho as memórias de sua vida passada. Seu avô, Innis, era conhecido como o bastardo justo e a víbora para o inferno, purgando o império de sua corrupção desenfreada, purgando inúmeros nobres. Foi envenenado por seus inimigos. Sua mãe, Elia, era o herói renomado do império, possuindo uma sabedoria incomparável. Um dia, durante a sua usual cerimônia de vitória, ela foi assassinada e, finalmente, seu pai, Troy, lutando pelo renascimento da família Lyon, encantou as senhoras para que investissem em seus empreendimentos. Usando o capital que ganhou com sua aparência, ele lançou um negócio com sucesso. Alguns anos depois, ele também foi assassinado. As pessoas disseram que ela herdou a crueldade do avô, a agressividade da mãe e a beleza enganosa do pai. E apesar de suas repetidas negações, ninguém acreditou nela, crescendo rodeada de malícia. Não importa o que ela fizesse, ela gradualmente tornou-se sensível e distorcida, destacando-se em seu papel como senhor malvado. Ao ouvir os gritos do povo, a protagonista se enfureceu e terminou sua vida na guilhotina. Simples pensamento sobre o destino de Alfinia fez com que Jane se desesperasse. Vendo o palácio tornou-se sempre sombrio. Sua criada, Vanessa, deu-lhe uma boneca que parecia um pouco um monstro. Jane olhou atentamente. De repente, ela teve uma ideia. Um romance popular de sua vida passada contava a história de um protagonista que, no início, felizmente domou um monstro, o que lhe trouxe fama e fortuna. Se ela pudesse acumular poder mais rápido do que o protagonista, ela teria uma chance. Primeiro, ela tinha que eliminar aqueles que abrigaram ressentimento para com ela, como a Ian. Embora estivesse tentada a conquistá-lo, ela não se atreveu a apostar tão gananciosamente. Era melhor desistir de um personagem tão perigoso. Ela tinha a intenção de enviá-lo de volta adequadamente e acabar com sua infeliz conexão. Inesperadamente, logo que Jane entrou, a Ian disse ingratamente: Lady Granduche, você quer me matar diretamente? O menino adivinhou. Você está me deixando escapar para que você possa desfrutar da emoção da caça, não é? Sabia-se que Lacacha era a segunda comandante da moda, e a expressão indiferente do menino instantaneamente brilhou, como se ela tivesse suscitado seu intenso interesse. Jane, por fim, avisou, apenas não seja pego novamente. Depois de sair, Jane sentiu-se aliviada. Desta forma, seu enredamento com a Ian terminou, e sabia que alguns dias depois ele apareceria novamente na prisão, sorrindo e cumprimentando-a. Ainda mais estranho, logo depois, os soldados começaram a entregar-lhe comida regularmente. A cada semana que ele foi pego, houve sobremesas diferentes. Esta era a 7ª vez. Ela não conseguiu entender. Você tem rancor contra mim? A Ian respondeu, não. Então, por que você continua sendo pego? Eu ouvi que você está escolhendo um guarda. Jane declinou educadamente. A moda deve estar muito ocupada. A Ian não aceitaria o não como resposta. Na verdade, eu sou bastante talentoso. Na verdade, minha posição lá é temporária. Eu só sigo ordens e faço trabalho cansativo o dia todo. Ouvindo isso, Jane ficou ainda mais intrigada. Se você não me deixar fazer isso, eu vou ser pego novamente. Não se preocupe, Jane. Elfina gagueou. O que há de errado com ele? Ele está agindo como se não desistisse até conseguir o que quer. Se ela o forçasse a sair, ela arriscava desencadear o final trágico original. Jane não tinha escolha se não concordar, mas apenas até que suas feridas se curassem. A notícia rapidamente se espalhou por toda a mansão, e as empregadas não podiam deixar de sussurrar sobre o quão bem adaptadas as duas eram em termos de beleza. Como se esperava de Nossa Senhora, ela sempre enfrenta rumores maliciosos com tanta força, assim como sua mãe, tão digna e imponente. Minha senhora, esses biscoitos são para vocês dois. Jane aceitou gratamente o presente. No momento seguinte, a Ian o jogou pela janela. Sua razão? Ele simplesmente não sentiu vontade de comê-lo. Mas eles trabalharam muito para fazer este, exclamou o empregado. A Ian inclinou a cabeça, incompreensível. Então, Jane finalmente entendeu. Isto era um transtorno de personalidade antissocial. Este menino era um psicopata. Perigosamente, dentro da sala de reuniões, os vassalos estavam ansiosos para que Jane herdasse o ducado. Mas o imperador hesitou em reconhecê-la. Além disso, herdar o título também trazeria maiores responsabilidades. Isso poderia tornar-se um fardo para sua senhora. Outro vassal discordava. Jane era inteligente e esperta. Lembrava-se de tudo que via e ouvia. Ele pretendia seguir seus desejos. Naquele momento, a jovem Jane, agora Alfinia, chegou com Lacacha e atrás dela. Todos olhavam, perplexos. Sentiram um estranho senso de autoridade emanava dela. Como chefe da família Leon, ela era consciente de sua posição e responsabilidades. Depois de suportar tantas dificuldades, apenas 4 vassalos permaneceram. Até agora, todas as decisões tinham sido deixadas para eles. Ela não podia mais agir como uma criança. Era hora de mostrar sua autoridade como chefe da família. Todos olhavam para ela. Jane não se movia. Surgiu uma situação embaraçosa. A cadeira era demasiado alta para ela subir. Uma das mulheres começou a se levantar para ajudá-la, mas outro vassalo a impediu. Como chefe da família Leon, ela deveria ser capaz de lidar com uma tarefa tão pequena. Vanessa costumava levá-la para a cadeira,
Queixar-se e pedir ajuda apenas para sentar-se numa cadeira, indigna de um grão. Jane reuniu todas as suas forças e saltou. Os vassalos olhavam com respiração batida, silenciosamente a incentivando a seguir em frente. Vá, minha senhora. No último momento, ela deslizou, pousou no chão com um toque. Um silêncio estranho encheu a sala. Os vassalos rapidamente se afastaram, fingindo rir. O grão-do que está muito bonito hoje. Então um par de mãos se estendeu. Ian a levantou pela cintura, levantando-a. Você a colocou na cadeira. Depois de a colocar, ele comentou, parece que você não pode subir sozinho. Os vassalos protestaram. O grão-do que pode sentar-se sozinho. Ela pode ser menor do que seus pares agora, mas será mais alta do que você quando crescer. Outro vassalo entrou em cena. Que tipo de fada? Uma fada monteira cujas asas só podem ser vistas pelos puros de coração. Jane despencou, mortificada. Isso foi muito embaraçoso. No dia seguinte, Ennis, seu empregado, seguiu Jane até o movimentado mercado, analisando as barracas, procurando uma loja com um sinal de rã. Os artesãos sobre os quais discutiram na reunião de ontem deveriam estar lá. Ela queria usar o material encontrado na costa para fazer brinquedos de lama de cristal. Eles eram macios e esquisitos, e as crianças em seu território gostariam deles. Ela já havia escolhido os artesãos para o projeto. Ao ver o crescimento de Jane, todo mundo ficou de pé e aplaudiu, com os rostos gravados de orgulho e alívio. Ian não entendeu. A minha senhora realmente precisa vir aqui sozinha? Você tem muitos subordinados que pode enviar. Na verdade, ela tinha outra razão para vir. Só me avise quando encontrar um sinal de rã. Seguindo sua memória, ela pesquisou. A loja deveria estar em algum lugar na rua, mas a multidão era espessa. Jane se virou e percebeu que eles tinham sido separados da multidão. Em apenas um momento. Para onde ele foi? Sua voz se perdeu no barulho do mercado. Pequena, você está procurando o grupo com o qual estava? Se é aquele rapaz de cabelo preto, vá por ali. Jane rapidamente o agradeceu. O homem gentil fez caminho para ela. Aqui havia apenas um caminho, seguindo o que a levaria a eles. Mas quanto mais ela caminhava, mais desconfortável ela se sentia. A multidão diminuiu consideravelmente. Ela queria sair rapidamente, mas a mão grande do homem pegou seu braço com força. Onde você acha que você está indo? O homem se esvaziou. Jane imediatamente lutou para se libertar, gritando muito. A jovem senhora era mais forte do que parecia. Ele agarrou sua longa vara com ambas as mãos, sua postura irradiando uma aura poderosa. Ele esperou o momento apropriado para dar um golpe rápido e mortal. Diante do incansável avanço do homem, Jane deu um último aviso. Afaste-se de mim. Uma coisa tão arrogante. Enquanto isso, Ian estava sentado em cima de um telhado, observando a cena. Um pássaro voou ao lado dele, reclamando. Você só me contacta quando precisa de algo. Essa criança o assunto da sua pesquisa? Ela não tem magia, mas ela reconheceu-te como Lakash. Essa menina parece estar em perigo. Ian concordou. Sim, ela parece estar em perigo. Talvez ela esteja escondendo sua magia, usando sabedoria de vassoura nesta situação. Intrigante, para dizer o mínimo. O pássaro continuou a repreendê-lo. O menino sorriu 2 vezes, depois partiu os dedos. O homem ficou instantaneamente sem voz, rapidamente respirando por ar. Vendo a angústia do homem, Jane gritou, pare, ele vai morrer. Ele, no entanto, perguntou com um sorriso, quer matá-lo? A morte seria muito boa para ele. O homem levantou os olhos. Aquela pequena coisa, eu quero matar-te. E uma forte rachadura ecoou enquanto os olhos do homem rolavam de volta em sua cabeça. Ele entrou em colapso inconsciente. Uma mulher de cabelo escuro apareceu. Vocês dois estão bem? Há muitas pessoas estranhas ao redor no dia do mercado. Da próxima vez, certifique-se de vir com o guardião. Jane suspirou um suspiro de alívio. A outra mulher levantou o homem inconsciente em seu ombro e entregou-o aos guardas. Onde vocês dois estão indo? Eu vou acompanhá-lo. Parece que tomamos uma curva errada. Estas 2 mulheres eram as que ela estava procurando, tão formidáveis quanto apareciam na história original, mas o negócio deles parecia estar em dificuldade. Tudo estava sob autorização ou com desconto. A loja é bastante tranquila, não é? Muito deserto. Jane rapidamente cobriu a boca. As ferramentas que eles vendem são incríveis, no entanto. As 2 mulheres radiaram. E você sabe sobre armas? Qualquer coisa que você precisar, basta perguntar. Prepararemos alguns presentes para você. Jane recusou, afirmando que compraria tudo na loja e pagaria uma comissão adicional. Vamos fazer isso oficial. Sou Jane Million. Como mestre da família Million, gostaria de falar com você. Eles rapidamente lhe ofereceram esfregar as costas e preparar um doce. Então, o que você gostaria de encomendar? A mulher mais velha era Bess, das irmãs Bishimo. A mulher com cabelo longo e flutuante era Sari. E a mulher com a cauda alta era Slana. E eram os indivíduos qualificados que ela precisava manter ao seu lado. Jane queria assinar um contrato exclusivo com Bess. As irmãs pareciam preocupadas. É algum tipo de contrato de escravo. Você pretende nos ligar? Uma menina tão bonita nos enganaria? Jane explicou suas intenções. Ela queria uma espada forjada que pudesse resistir a monstros. As armas neste mundo tinham uma grande falha. Corroeriam quando expostas ao sangue de monstro. Portanto, as armas usadas contra monstros precisavam de substituição regular. O problema era que cada substituição incluía custos significativos. Embora a herança de seu pai a tivesse sustentado até agora, ela não poderia pagar muito mais sem encontrar uma solução. Então, eles precisavam de um novo tipo de arma, uma forjada a partir de ossos de monstro. Lana, ao ouvir isso, estava prestes a concordar imediatamente. Para desmantelar um monstro, é preciso ser capaz de manipular a aura. E você também pode usá-la, disse a mãe de Sari. Ou melhor, ela sabia por causa da história original. Ouvindo a mãe dele ser mencionada como herói, Elia, ambas as irmãs ficaram profundamente comovidas. O herói realmente reconheceu suas espadas. Ian, que estava observando de lado,
Estava curiosa em vê-los fazer um acordo. O grão-do que sempre o surpreendeu. Não era suposto serem artesãos de argila de cristal? Ele ouviu um barulho estranho do lado de fora da janela. O homem, Brian, cuja escuta foi descoberta, rapidamente se escondeu da vista. Lana correu imediatamente para confrontá-lo. Sari perseguiu-o. Peço desculpas, grão-do. Voltaremos a falar mais tarde. Deixando Janei e Ian sozinhos na sala, o jovem grão-do que havia domesticado seu inimigo mortal de sua vida passada em seu servo leal. Até mesmo figuras influentes foram cativadas por ele, uma após a outra, para impedir as irmãs do potencialmente assassino Bishima. Agora, Lana subjugou o pervertido que os estava espiando, mas o homem se recusou a admitir a sua culpa. Felizmente, Sara interveio justamente a tempo. Basta, Lana. Esqueceste de quase quebrá-lo o pescoço assim antes? Não agisse sem pensar. É suposto deixarmos isso passar? O homem até teve a coragem de os acusar em troca. Você tem alguma prova de que eu o fiz? Vossa mercadoria é apenas ruim e você está culpando os outros. Lana estava completamente enfurecida. O que um cara que não sabe nada sobre espadas entende? Sari puxou sua irmã para trás, instando-a a sair. À medida que os murmúrios de desaprovação ao seu redor se intensificavam, as irmãs ficavam lá, deprimidas. Ela lembrou Lana quando ela era pequena e causou problemas e sua irmã ficaria chateada por ela. Pedindo desculpas por ela sem um pouco de dignidade, Lana deixou cair o martelo e voltou para Sari. Vendo-os sair, o homem riu triunfalmente. Sari, tomando a culpa, pediu desculpas. Lamento que as coisas tenham acontecido desta forma. É minha culpa novamente. Ouvindo as desculpas de sua irmã, Lana olhou abruptamente para cima. Ela tinha dito a sua irmã para não recorrer à violência por raiva. Se você continuar assim, estaremos vagando pelo resto de nossas vidas. Não temos nada. Ninguém acredita em nós. Ninguém está do nosso lado. Sari pegou a mão de sua irmã e resistiu. Mas nós temos um ao outro. Se ninguém cuida de nós, nós cuidamos um do outro. Por que Lana deveria pedir desculpas? Alguém mais é verdadeiramente uma culpa. Você tem razão, Lana. Ela pegou o martelo descartável. Mesmo que eu seja o único, eu vou ficar ao seu lado. No momento em que ela pegou, o martelo desapareceu. Assustado, o homem verificou freneticamente a cabeça. Ainda está lá. Naquele momento, Janei chegou com Ian. Todos para um. Eu trato disso. A cabeça de martelo desaparecida reapareceu na mão de Ian. Janei aproximou-se do homem, pedindo desculpas a Lana e Sari imediatamente. Vendo sua pequena estatura, o homem surpreendeu-se e se levantou novamente, gritando: Brian, por que devo pedir desculpas? Onde está a prova de que fui subornado para enfiá-lo? Janei disse sua mentira diretamente. Você estava olhando para eles agora mesmo. Eles estavam discutindo um contrato comigo que envolvia um investimento substancial. Quem tentaria enganá-lo com uma quantia tão insignificante? Quem é esse gato? Vestido assim, ela não é nova. Provavelmente apenas a filha mimada de algum homem rico. O homem levantou o braço para atacar. Naquele momento, chegou o Conde Brum. Ouvindo a agitação, o homem correu imediatamente para pedir um favor. Mas quando o Conde viu a menina por trás dele, correu imediatamente para cumprimentar Janei. Se eu soubesse que você estava visitando, eu teria vindo pessoalmente para recebê-lo. A propósito, você pode me ajudar a resolver este assunto relacionado a ela? Vendo o absoluto desprezo nos olhos de Janei, ele percebeu que mais protestos eram inúteis. Pedindo-lhes desculpas, os murmúrios da multidão se intensificaram. Forçado a ajoelhar-se, o homem gagueou. Lana, Tara estavam erradas. Perante os olhos de todos, o homem foi arrastado pelos soldados e as irmãs ficaram muito gratas, porque se Janei não tivesse chegado, teriam se tornado assassinos. Na história original, eles foram marcados como criminosos e forçados a vaguear os campos de batalha. As coisas teriam tomado um rumo desastroso muito em breve. Então, você está disposto a assinar o contrato comigo? Eles trocaram um sorriso e prontamente concordaram. Dentro da mansão do grão-do, as irmãs usaram os materiais mágicos restantes para criar uma lama verde. Janei tentativamente tocou e a textura adorável e macia captivou completamente. Enquanto isso, Ian contou ao pequeno pássaro que planejava ficar lá até que suas feridas se curassem. O pássaro perguntou, perplexo. Após todos esses meses, eles ainda não se curaram. Ian imediatamente usou uma expressão lamentável. Bimbe. Eu fui espancado tão mal desta vez. Eles simplesmente não vão curar. O pássaro suspirou em exasperação. Muito bem, apenas tente fingir que você está refletindo sobre suas ações. Os professores estão muito zangados com o que você fez. Ian fingiu inocência. Eu estava apenas conduzindo pesquisas legítimas. Mas você matou mais de uma dúzia de magos. Além disso, minha pesquisa ainda não terminou. Há mais um experimento que preciso realizar. Preciso ver se a Granduquesa é realmente especial. Na esperança de despertar a sua simpatia, Ian fingiu estar ferido. E quando Janei, exausta do treino com a espada, quase tropeçou, ele pegou-a constantemente, provocando-a com um sorriso. Quando Janei expressou preocupação com suas feridas, Ian encontrou a oportunidade perfeita para atuar. Manipulação da mente de alguém com magia é proibida. Além disso, essa menina é muito jovem. Se um poderoso feitiço sobrecarregar sua mente, todo o seu corpo pode sofrer um golpe severo. Mas, professor, não é isso que você faz o tempo todo? Ele esmagou ansiosamente os dedos em Janei. Agora me diga, Lady Granducha, qual é o seu segredo escondido? Ela poderia estar filtrando magia mental, tornando-a ineficaz? Impossível. Ela não tem nenhum poder mágico. Mia é tão impressionante. Ela sempre treina tão diligentemente, mesmo quando ninguém está observando.
Porque é uma promessa que fiz com minha mãe. Nunca vou desistir do meu treinamento. Então, parece que seus pais se separaram rapidamente. É melhor não brincar. A expressão de Aya era calma, sua voz desprovida de emoção. Eu não tenho pais. Fui abandonado quando criança, por volta dos 7 anos. Um dia, meu pai de repente colocou uma venda sobre os meus olhos, e eu segui-o por muito tempo, o caminho todo cheio de curiosidade, perguntando-lhe constantemente para onde estávamos indo, que tipo de presente eu receberia. Mas ele se manteve em silêncio, e caminhamos para dentro da floresta, e meu pai parou e me disse para contar até 100, dizendo que ia buscar o meu presente. Mas foi só quando o sol nasceu na manhã seguinte que percebi que não havia um presente de surpresa, era apenas uma mentira cruel. Mas eu estava de pé no mesmo lugar, contando até 100 vezes mais e mais, esperando que ele aparecesse de repente. Ao ouvir essas palavras, Janei congelou-se, completamente atordoada. Ela lentamente estendeu a mão, suavemente consolando Ayan. Sua voz sofreu de emoção. Gentil e decidida, não como um tolo. Mais tarde, no chá da tarde, o padre André apresentou sua renúncia ao palácio. A ordem religiosa planejava retirar-se do território do grão. Embora as razões exatas não estivessem claras para ele, Janei imediatamente supôs que fosse por causa do Duque Rosme, que, como o maior doador do templo, tinha uma história profunda e problemática com a família do grão. Sua filha, apaixonada pelo pai de Janei, tinha sabotado um compromisso pré-existente. Como resultado, a enorme quantia que ela havia investido nos negócios do homem foi completamente perdida. Se o templo fechasse, os moradores do território não teriam onde receber tratamento. Em outra cidade remota, um homem estava deitado na cama, olhando em silêncio para as folhas flutuando fora da janela. Ele pensou que, quando as folhas caíram, sua própria vida provavelmente estaria no fim. Eu quero uma bebida. Este é meu último pedido. O outro homem lhe disse para acordar. O mestre está saudável, pode viver mais 100 anos. Ele fumava de cigarro de vez em quando. Como você pode dizer coisas tão deprimentes? Mas o primeiro homem o ignorou, continuando a tricotar. Independentemente disso, aqueles habitantes de Vescontin são um bando de animais não civilizados. Você não tem nem um pedaço de compaixão? O outro homem ficou curioso porque ele continuava pedindo álcool. Não importa o tipo de álcool que eu lhe dê. Você sempre diz que não é bom. Mestre, por que não desistir da busca por ele? Talvez o vinho dos deuses nunca tenha existido em primeiro lugar. Porque você está tão fixado no sabor. Mesmo que não seja esse vinho em particular, há muitas coisas deliciosas no mundo. Alguns gostos são cheios de memória. Olhando para trás, o mestre adorava beber e, por sua causa, ele atualizou especificamente seu equipamento com materiais transportados por via aérea do continente ocidental. Ele havia aconselhado o mestre a não beber durante o dia, mas o mestre tinha sido tímido. Este não é um vinho comum. É chamado de néctar de Deus. Intrigado, ele tomou um gole. Seus olhos se abriram em choque, e ele cuspiu, incapaz de suportar o sabor. Ouvi dizer que há muitas coisas doces e deliciosas no ocidente. Eles rapidamente fizeram suas malas, mas o mestre de repente recebeu um convite real, exigindo que ele fosse ao Palácio Imperial. Trata-se de criar uma arma de destruição em massa em grande escala, não é? O mestre agitou seu cabelo. Não se preocupe tanto, pequeno. Ele tranquilizou. Eu voltarei em breve. O Palácio Imperial estava no centro da capital, com suas paredes vermelhas subindo majestosamente, com vista para todas as direções com um ar de autoridade e santidade imperiais. Eu realmente não te entendo. Eu particularmente admiro a tua alquimia. Desde que aceites as minhas instruções, eu te darei o antídoto imediatamente. O homem se recusou a obedecer. A alquimia não é uma técnica para matar pessoas. Mesmo que eu morra aqui, minhas habilidades nunca lhe servirão. O imperador riu de coração. Peisongar. Eu admiro seu espírito. Mas se não é em última análise para mim, de que serve? Você diz que não vai confiar na minha misericórdia. Então, que tal banir permanentemente todos os que estão associados a você? Não vou poupar ninguém nesta terra que o ajude. Espero que você sobreviva e possa manter esse espírito em uma terra estrangeira. Shen Jiayu. Ele não esperava encontrar seu mestre congelado até a morte depois de rastejar todo o caminho de volta. Lembra-se do vinho que eu lhe deixei provar antes. Ele implorou seu mestre para não falar. Você está sangrando. Se você for para o continente ocidental, eu quero beber de novo. Você realmente tem o paladar de uma criança. Vá comprar-se muitos doces. Eu não posso ir com você. A partir desse dia, ele provou todos os vinhos sob o sol, mas nunca mais conseguiu encontrar esse sabor novamente. Um funcionário de alto escalão tinha confiado ao hóspede, pedindo-lhe que o transmitisse ao seu mestre, mas seu mestre, um imigrante legal, não podia ter contato com funcionários de alto escalão. Ele abriu a caixa. No interior havia uma garrafa e uma carta. Ele pegou a garrafa e a examinou de perto. Certamente não a teriam envenenado. Ele se apressou a abrir o envelope. No momento em que seus olhos caíram sobre o conteúdo, suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Paque seus sacos o mais rápido possível. Quero conhecer alguém. Em seu sonho, Shen Jiayu viu seu mestre depois de uma longa ausência. Quando percebeu que era um sonho, a alegria deu lugar à melancolia. Ele relatou sua jornada no continente ocidental. Não há nada lá que possa responder a você. Todos os retratos do mestre foram queimados. Em uma terra que não entende alquimia, eu nem podia sentir o peso de todos os seus sacrifícios. Mas agora, nem mesmo eu me lembro do seu rosto. Ele abruptamente abriu os olhos, e obstinadamente, semanas depois, descobriu uma linda menina. Algumas horas antes, depois de receber a notificação unilateral da ordem sobre o fechamento do templo, ele pensou na alquimia do continente oriental. Ele poderia curar mais pessoas em menos tempo. Na história original, gradualmente substituiria o poder divino. Então ele teve que tomar a iniciativa. Para isso, ele precisava do líder dos alquimistas, um gênio único. Ele viu um homem de cabelo branco atrás dele.
Olhe para este cara, estou morrendo. Dê-me um pouco de vinho. Jane imediatamente deu a ordem. Depois de beber o vinho, Chen Jiayan sentiu-se instantaneamente refrescado. O homem de cabelos brancos e o gato, um gato preto, pareciam formidáveis. Jane curvou-se primeiro e se apresentou. O homem era um pouco incrédulo. A pessoa que enviou a caixa era na verdade uma jovem mulher. Os dois chegaram direto ao ponto. Ele queria construir um distrito de alquimia e convidou o Sr. Chen Jiayan para se juntar a ele, juntamente com o recrutamento de outros alquimistas. No continente ocidental, a alquimia era considerada magia negra. Ter o próprio Grão-Duque oferecendo seu apoio foi o melhor apoio que se poderia esperar, mas o que Chen Jiayan realmente desejava era o vinho de néctar do deus. Enquanto hesitava, o homem de cabelos brancos de repente surpreendeu. Lady Lian, eu aceito. Chen Jiayan ficou sem palavras. Ou foi eu que tive que decidir por ele? O homem disse ao seu mestre que não pensasse no passado, mas que olhasse para o presente. Yan rapidamente interveio para mediar. Ele produziu uma receita para o néctar de Deus. Se você assinar um contrato de vida com Lady Lian, então este será seu. Chen Jiayan perguntou fortemente. Como você pode provar que é real? Naturalmente, não posso confirmar a sua autenticidade, mas o único que pode prová-lo é você, Sr. Chen Jiayan. Meu avô viajou extensivamente em sua juventude. Ele escreveu todas as suas experiências em um diário. Eu li como um livro de contos de fadas quando era jovem. Quando ouvi que você estava procurando o néctar de Deus, me lembrei de uma história do diário. Ele sempre disse que queria que seu aprendiz, que não entendeu vinho, experimentasse um bom, e depois de muitas dificuldades, reuniu todos os ingredientes para o néctar de Deus e finalmente voltou para sua terra natal. O homem congelou-se por um momento. Ele tinha encontrado um vestígio de seu mestre. O vinho que Lady Lia lhe enviou naquele dia foi feito de acordo com a receita no diário. O aroma intenso era como a floresta e o mel ao mesmo tempo. Sim, é obviamente muito forte. Este é o aroma que ele se lembra de seu mestre ter. Talvez esta terra não seja tão ruim afinal. Então, onde vamos assinar o contrato? A pequena Jane retirou com entusiasmo o contrato que preparou com antecedência. Louro estendeu sua grande mão. É um prazer trabalhar com você, Lady Jane. No segundo seguinte, o homem desapareceu no ar. Oh, querido, você está bem? Você está ferido? Jane viu que o recém-chegado era Yan. A garota imediatamente adivinhou que era a culpa dele. Onde você enviou o louro? Um monstro da floresta no lado ocidental da estrada principal. Jane imediatamente ordenou e trouxe de volta. Um aperto dos dedos de Yan foi tudo o que foi necessário. Um louro desgastado pela batalha, coberto de sangue, voltou. Chen Jiayan. E estava observando o tempo todo. Percebeu que Yan era um louco ainda mais formidável do que louro. Enquanto Jane ponderou sobre como convidar Chen Jiayan a juntar-se a ela, o diário de seu avô chamou sua atenção. Foi como se alguém a estivesse guiando deliberadamente. Logo, o mercado de alquimia foi concluído. Chamava-se Vai Yuan. A partir de agora, vamos praticar. Os feridos estão prontos. As poções estão todas preparadas. Basta aplicá-las na área afetada. O homem parecia completamente resignado. A dor esperada não veio. Em vez disso, a ferida curou rapidamente. Chen Jiayan decidiu chamá-lo de cânon de fogo. Naquele momento, o gerente encontrou Yan. Tomando-lhe a mão com um sorriso. Ele disse, vou levá-lo para se curar. Yan percebeu que isso não era bom. Assim que ele entrou em Vai Yuan, ele foi recebido com caloroso acolhimento. Ele pediu que eles curassem seus guardas. O homem seguramente estendeu sua mão. Yan transmitiu sua voz para ele telepaticamente. Somente você pode ouvir isso. Link, se você entender. Eu vou matá-lo quando voltar. Apenas diga que você não pode curá-lo. E é incurável devido a uma maldição. Ele realmente se machucou internamente tão gravemente. Alguns dias antes, Chen Jiayan tinha lhes contado sobre o louco do lado de Lady Jane. Teria de ser ele. Mas admitir a derrota na frente de todo foi um golpe para o seu orgulho. Além disso, esta foi a oportunidade perfeita para mostrar suas habilidades para a senhora. Yan avisou novamente. Eu sou Yan Kreutz, aquele que está prestes a abrir seu crânio. Minha senhora, esta ferida não pode ser tratada com remédio. Yan deu-lhe uma classificação de 5 estrelas em sua mente. Agora não era hora de curar. Ele ainda sabia muito pouco sobre Jane. Ela não tinha magia, mas sua sabedoria era excelente. Nas manhãs da semana, apaixonada por animais bonitos como ele, amigável e alegre com os outros, mas mantinha a distância dele. Pensando nisso, ele de repente sentiu um pouco de irritação, não sabendo por que ele de repente se sentiu tão irritado. Sem uma palavra, ele lançou um ataque, observando a magia se precipitar em direção a ele. Louro habilmente esquivou. Então, com um suspiro desprezível, ele observou, esquivou. Isso é algo que apenas as 5 pessoas mais fortes do continente podem fazer. O que é esse cara? Louro tirou um presente para Jane. O olhar para o pequeno elfo usando o chapéu de ouvido de coelho. O coração de Louro derreteu. Jane ficou encantada. Foi o primeiro presente feito à mão que ela já recebeu. Yan sentiu um pouco de ciúme. Ela está sorrindo tão brilhantemente para esse primata estúpido. O que é tão bom em ouvir palavras bonitas todos os dias? O que é tão bom naquele simplão? Eles, sobrecarregados de gratidão, sentiram que ele poderia dar seu coração a Jane. Ele decidiu fazer algo para Jane todos os dias a partir de agora. Quando Jane partiu, um impasse entre Yan e Louro finalmente começou. Chen Jiayan assistiu a cena abaixo, com um pensamento irônico cruzando sua mente. Parecia que ele teria que lembrar os alquimistas de decoro adequado novamente. Muito obrigado, jovem, e obrigado ao seu mestre também. E obrigado por estabelecer o Ama Yuan, disse ela, com sua voz tremendo de emoção. Eu fui um alquimista toda a minha vida em minha terra natal, mas depois de chegar ao continente ocidental, tornei-me nada mais do que uma velha inútil. Até que vim aqui, fazendo esses remédios novamente depois de tanto tempo, isso me deu propósito. Eu ainda posso ajudar as pessoas. Eu não sou mais apenas uma velhota inútil. Obrigado por me dar essa oportunidade. Chen Jiayan olhou para o céu.
Com uma expressão nostálgica no rosto. Ele não era o único que se lembrava de seu mestre. O vinho tinha um sabor particularmente bom hoje. O mestre Peyton R.O., no meio da tempestade do sol velado, encontrou Ryan, o homem que uma vez o atacou. Então, com um sorriso assustador, ele advertiu: cada vez que você olhar para a sua tomada direita vazia, você vai refletir sobre suas ações. O homem despertou-se de seu pesadelo, o rosto suave de suor, o olho em coágulo. Ele suspirou, sua voz crua de ódio: eu vou vingar. Eu vou esmagar e queimar tudo o que você quer, um por um. Eu farei da sua vida um inferno vivo. Com o inverno se aproximando, as pedras de moagem restantes estavam diminuindo. O conde H.B. acumulava pedras grandes e pequenas. Só as vendia ao grão do que a preços exorbitantes. O seu tio foi expulso por evasão fiscal, não foi? Vamos minar os cristais mágicos por nós mesmos. Jane imediatamente foi ao Dungeon Management Bureau e comprou todas as masmorras para a noite inteira. Embora não existam pedras de moagem lá, elas foram substituídas pelos melhores minerais atualmente não descobertos. Mas, por enquanto, havia a questão de encontrar um grêmio para conquistar as masmorras. Há vários anos, quando o líder do grande grêmio de batalha, Knight, anunciou sua aposentadoria, ele seguiu uma significativa escassez de pessoal. Agora, apenas um punhado de guerreiros capazes e confiáveis permanece. Ela não tinha esse tipo de conexões. Vendo os pequenos Sprits preocupados fruncidos, Tinjon aproximou-se, um leve balanço em seu passo. O homem descartou a preocupação dela. Para mim, o vinho é como um remédio, mas Louro vai se preocupar. A simples menção de seu nome irritou o homem. Esse menino causou problemas novamente. Uma criança tão teimosa. Jenny ficou surpresa. Mas ele não está aprendendo alquimia de você? Ele tomou isso sobre si mesmo. O homem murmurou. Eu nunca disse que eu iria ensiná-lo alquimia. Não é adequado para ele. Que tal levá-lo a um lugar onde possa usar suas forças? Seria muito mais útil. Porque esse menino é KSN. Ouvindo o nome, Jenny ficou congelada. Jenny não podia acreditar. Seu pai, era o líder de Knight. 2 assassinos despiadados. Agora competindo pelos afetos de um jovem palácio feito competindo em comer. Ian praticou dia e noite, desesperado para garantir que o sorriso de Jenny fosse apenas para ele. Todavia, hoje, Louro tinha mais uma vez presenteado a Jenny com um lenço de encaixe reparado. O ex-líder da guilda dos cavaleiros, assim cativado, tornou-se um artesão de encaixe. Shinji Ian lhe tinha dito porque Papamelva havia abandonado a guilda dos cavaleiros. Seu alma máter, sua espada, tinha se quebrado. A famosa espada do deserto, com a alma de KSN residindo dentro da lâmina. Mas, assim como a obsessão de Shinji Ian com o néctar de Deus, embora Louro alegasse ter ido em frente, sempre que os cavaleiros do grão do que treinava, ele os observava com um olhar ardente. Por favor, pergunte a Louro, disse Jen, se ele já pensou em usar sua espada novamente. Eu sei uma ou duas coisas sobre espadas. Na verdade, acho que Louro quer segurar sua espada novamente. Se ele não conseguir encontrar uma que ele goste, eu vou fazer uma para ele. Louro lhe disse para não desperdiçar seus esforços. Não é a melhor espada do continente. É seu camarada de armas, imbuído com a história e alma do KSN. É impossível fazer não é? Jenny confiantemente lhe prometeu que poderia. O homem foi inesperadamente teimoso sobre isso. Jenny teve que recorrer ao seu cartão de crédito. Vou solicitar uma avaliação de Gianfa com Louro. De acordo com as leis da Gianfa, desde que o requerente não se retire, não pode ser recusado. O homem acreditava que iria definitivamente perder. Somente competindo saberemos. Quando ele contou às irmãs gigantes sobre isso, sua resposta foi que era impossível. Para criar uma espada superior ao lendário Tum, o simples pensamento era esmagador. Jenny tirou recém-descoberto ou da masmorra. Use este material, não se sinta sobrecarregado. Trabalhe com ele como se estivesse brincando com um material novo. Do canto do olho dela, ela notou uma pulseira. Este para comemorar o Festival do Destino. Eu queria dar como presente para aqueles que compram uma lama. A Grandduquesa tem um amigo a quem gostaria de dar? Jenny pensou por um momento. Logo, ela pegou na pulseira embalada e procurou no corredor por Ian. Mas ele iria gostar? No momento em que viu o menino, Jenny se escondeu instintivamente. Enquanto se preocupava com como se aproximar dele, Ian apareceu repentinamente atrás dela. Bom dia, Mia. Hoje é o Festival do Destino. Soube que é um dia para dar pulseiras. Será que o menino recebeu isso daquele primata não desenvolvido? Perguntou Ian apontadamente. Jenny negou. Isso? Eu fiz isso para você. Eu ia dar isso a um amigo, ela gagueou. Mas depois pensei em você. Ele olhou para ela por um longo momento. Pegando em suas palavras, Jenny presumiu que ele não gostava disso. Se você não gosta, não o jogue fora novamente. Antes que ela pudesse terminar, o menino, aparentemente percebendo algo, de repente aproximou-se. Eu gosto desta pulseira. É bonita. Eu a quero. Lusterei. Jenny se viu cativada pelo olhar de Ian. Era como se um fio invisível os ligasse. Seus olhos fechados na dela. Ela nem percebeu que seus próprios lábios se tinham curvado em um sorriso suave e doce. Seu olhar, como se encantado, permaneceu em cima dele, incapaz de olhar para longe. A empregada se escondeu atrás da porta. Suspirou de alívio. Nossa menina finalmente tem um amigo, mas é estranho. É quase inverno, mas ainda há borboleta. O dia da competição de espadas chegou rapidamente. Louro vestiu sua roupa formal pela primeira vez em um tempo. Ian queria defender Jenny. Aquele primata, ele disse. Se você quer que ele morra, apenas diga. Eu trato disso. Jenny tranquilizou, instando-o a ficar no lugar. Como você se sente hoje? O menino de repente brilhou. Estou usando a pulseira para o meu amigo. Eu me sinto muito melhor. Ian estava curiosa sobre seu plano real. Jenny lhe contou misteriosamente. É um segredo, apenas veja. Ela tirou a espada criada pelas irmãs Bemomo.
Garanto-lhe que esta espada é melhor do que a de Tune. Os olhos de Louro se alargaram. Era uma espada única, escura, azul-verde, meticulosamente elaborada e bem estruturada. Apenas assumindo a posição correta, ficará claro que esta espada é suficiente para superar a diferença de força. Louro planejava ir com calma na primeira rodada e vencer as duas restantes. O importante era controlar sua força para não ferir o Sprite. Mas o ataque de Jenny era rápido e feroz. A força da espada superou muito a sua ponta enquanto o homem olhava em choque. Jenny aproveitou a oportunidade e avançou o ponto sem dúvida. Sua espada quebrou o primeiro ponto. O menino tinha acabado de reviver. Ele descobriu que seu mestre estava escondido em sua própria cama. Mas de repente, sendo segurado nos braços de Jenny, um flúter de emoção sem precedentes floresceu dentro dele. Sem ele saber, a garota, em busca de autopreservação, estava desesperadamente tentando evitar o medo de influência do protagonista masculino. Não foi até a chegada de várias figuras influentes que sua intensa possessividade em relação ao seu mestre foi totalmente inflamada. Após Jenny cortar a espada do homem, Louro admitiu a derrota de todo o coração. Jenny pediu-lhe que aceitasse a espada e, em seguida, ela disse: "Eu vou ajudá-lo a encontrar os membros espalhados da Night", tornando-se um dos homens de Leão. Ele sentiu que não era digno, nem ele tinha o rosto para conhecer os membros da Night. Jenny lhe confidenciou um segredo: o olhar de seus olhos quando viu esta espada. "É o mesmo olhar que você teve quando conheceu Shinji Ayun pela primeira vez em Oimin-Yuan. Eu entendo sua dor por perder Tom, mas acho que Tom também estaria ansioso para ver como o Louro brilha quando ele usa sua espada novamente. Então, Tom ficará feliz em ver você fazer um novo amigo. Não é como fazer um novo amigo significa esquecer os antigos." Depois de meditar, Louro se inclinou profundamente em uma saudação Shiazon. Ele prometeu lealdade a Jenny Mai ou Leon, apostando no oásis, o que foi completamente inesperado para a menina. Ela só tinha intenção de assinar um contrato com a Guilda dos Cavaleiros. Louro pegou na espada, prestes a acabar com a sua própria vida. Como ele foi rejeitado por seu senhor, ele se espiaria com a morte. Como Tom tinha confiado tudo a ele, ele queria confiar-se ao El. Vendo a ação drástica de Louro, Jenny imediatamente aceitou. Ela limpou sua garganta. "Beijem Louro. Pegue minha espada." Ouvindo isso, o homem curvou-se, estendendo suas mãos de forma constante. "Receba." Jenny estava prestes a contar a notícia a Ayun, mas quando a encontrou, ela estava inconsciente no chão e imediatamente ligou para seu irmão. Ela tinha pensado que a alquimia não funcionaria nas feridas, mas elas curaram em menos de um segundo. Seu irmão lhe disse: "Embora eu não saiba por que ela te mentiu, estas são feridas auto-infligidas, repetidas vezes." Seu irmão deduziu que é o segundo despertar do mago. Simplesmente, é um aumento de poder mágico. Seu corpo não consegue lidar com o súbito aumento da magia, e é por isso que ela sofre tanta dor. É normal para os magos. Não se preocupe muito. Vou fazer algum remédio para reabastecer sua energia. Depois que seu irmão se foi, Jenny repreendeu Ayun, chamando-a de tolo, ouvindo Ayun murmurar número. Jenny se lembrou que era o pesadelo de seu pai abandoná-la. "Está tudo bem, Ayun. Eu nunca te abandonarei." Quando Ayun acordou do pesadelo, ela reclamou irritadamente: "Mesmo que eu contasse até 100, ninguém o fará." Mas então, alcançando as capas, a garota estava lá. "Isso também é um sonho?" Ayun murmurou, piscando sonolento. "Ayun, como você se sente? Você está bem?" Ouvindo: "Eu estou bem." Jenny de repente abraçou-a. "Você de repente entrou em colapso. Você sabe quão assustada eu estava? O segundo despertar deve ser doloroso. Por que você não disse nada?" Ayun, com o rosto vermelho, pediu desculpa. "Lamento. Preocupei. Mia cuidou de mim a noite toda?" A preocupação da outra garota fez com que ela se sentisse culpada, como se tivesse feito algo errado. "Jenny, sua voz cheia de preocupação genuína, tranquilizou. Eu estava tão preocupada com você. Se você está com dor, diga. Se algo está errado, diga. Não importa o que acontecer, eu cuidarei de você. Eu vou chamar um médico para ver se você está bem. Você também deve estar com fome. Eu vou preparar alguma comida." Ayun imediatamente pegou a mão dela. "Podemos ficar assim um pouco mais, por favor?" Foi a primeira vez que ele expressou seus pensamentos íntimos tão abertamente. Jenny, um pouco surpresa, mas tocada, ficou ao seu lado. Alguns dias depois, o monarca supremo da Torre Mágica, o Wolf, chegou para visitar Ayun. Ele tinha a mesma idade que o avô de Ayun, mas parecia muito jovem. O Wolf expressou seu profundo arrependimento pela aprovação de Ayun. Todos no departamento de engenharia estavam trabalhando incansavelmente em sua recuperação. Ayun, no entanto, desistiu, dizendo que não se preocupem demais. Nenhum mago já morreu de um segundo despertar. Ele tranquilizou o Wolf. Quando Jenny estava prestes a sentar-se, o Wolf a parou. Jenny, embora desconcertada, obedeceu obedientemente. Jenny estava pensando em ter um criado preparando chá e se perguntando qual poderia ser o sabor preferido do senhor da Torre Mágica. De repente, Wolf surpreendeu-a. "Chame-me avô", disse ele. "Como você pode me chamar de senhor da Torre Mágica sem coração? Eu sempre quis uma neta." Jenny chamou de forma obediente e tentativa. "Avô, oh, que adorável!" exclamou Wolf, com lágrimas em seus olhos. "Ainda mais adorável de perto", continuou. "Eu só te vi de longe, transformado em um pequeno pássaro. Vendo-te pessoalmente, uma criança tão composta e inteligente, graças a ti, pude ver um lado daquele menino Ayun que ninguém mais conhece. Eu acho que eu gostaria de ficar aqui por alguns dias. Isso está bem." Jenny estava mais do que feliz em aceitar o pedido do senhor da Torre Mágica. Enquanto isso, Ryan estava fumando. Aquele garoto está sempre balançando ao redor de Ayun. "Deve ser uma posse preciosa", disse Ryan. Ele chamou a sua borboleta familiar e ordenou-lhe que recuperasse um fio da criada dedicada de Ayun, o cabelo de Vanessa.
Eles rasgaram 30 inimigos como animais loucos, parando somente quando imersos em sangue carmesim. Somente então Ryan percebeu que era um desvio. Estavam indo de porta em porta, coletando doces. As irmãs gigantescas ficaram completamente encantadas com Ayun e rapidamente esvaziaram seus bolsos de doces, implorando-lhe, por favor, morda-no. Treinado por Nemeia, Ayun sabia que para obter doces, ele tinha que fazer ameaça. Entendido, ele respondeu. Se você não me dar doces, ele declarou, eu vou matar todos aqui, exceto Nemeia. As raparigas saíram em um suor frio. Ele parecia totalmente sério. Este é um presente de sorte. Uma das raparigas disse, oferecendo a Jane uma bela adaga. Você também pode usá-la como acessório, acrescentou o outro. Eles estavam gratos pela ajuda de Jane. Quando estavam sozinhos, Ayun ofereceu a Jane alguns dos seus doces. Por que você lhe deu algum? Perguntou Jane. Por que ele é tão giro? Ayun respondeu. Eles estavam prestes a ir para casa para esvaziar suas cestas de doces quando viram fogos de artifício no céu. Você vai, disse Ayun. Eu tenho algo a fazer. Eu vou juntar-me a você mais tarde. Ele inclinou-se de pé, um sorriso brincalhoso em seu rosto. Você pode se comportar sem mim, certo? Claro, eu não sou uma criança. Vá lá, eu vou lá em breve, Nemeia. De volta à mansão, Jane olhou pela porta. Ah, aí está, Vanessa. A criada notou as mãos frias de Jane. Bebe um chá quente antes de ir, ela ofereceu, mas Jane notou que as mãos de Vanessa estavam ainda mais frias. Eu vou beber mais tarde, disse Jane, mas Vanessa insistiu em derramar o chá. Ela tremia como se estivesse lutando contra algo. Com seu último testamento, ela avisou Jane. Corre, rápido. Por favor, apresse-se. Não beba isso. Mais no instante seguinte, sua expressão mudou. Por favor, tome um chá. Jane sentiu o perigo e imediatamente virou-se e fugiu. Para. Governanta. Bebo chá. Não é veneno. Não se preocupe. Ou eu vou matá-lo imediatamente. Paparinhas apareceram ao redor de Vanessa. Jane adivinhou que alguém estava a controlá-la. Pare de atrasar. Beba. Jane pensou por um momento. Seu objetivo não parecia estar matando-a, então ela optou por cooperar. Nas profundezas da floresta do outro lado, Ayun lidou com os guerreiros militares em busca de vingança por Ryan. Monstro! Ayun os elogiou, como se esperava de irmão. Meu irmão disse o mesmo no dia em que me atacou. O homem parou de falar, lutando para manter-se. O tempo previsto estava se aproximando rapidamente. Ayun também achou estranho. O cara que deveria desafiá-la novamente continuou olhando em volta. Ele parou como se tentasse ganhar tempo. Poderia seu alvo ser Mia. O que você fez com Mia? As palavras triunfantes do homem vieram tarde demais. O horário previsto chegou em uma cave desconhecida. O elfo despertou lentamente. As paredes circundantes estavam cobertas de dispositivos de tortura. Suas mãos estavam amarradas com correntes. Mia, a diretora, perguntou preocupada. Onde está Vanessa? Ela adormeceu no palácio principal. Ouvindo que Vanessa estava segura, ela se sentiu aliviada. O que você quer? Dinheiro? Terra? Se você tem rancor contra nossa família, estou disposto a compensá-lo. O homem riu em voz alta. Não lhe contei sobre magia? Ele disse algo assim. Matar-me seria muito fácil. Desde o momento em que o monstro arrancou meu olho direito, eu estava ansioso para este dia. Vendo seu comportamento louco, Jane imediatamente procurou uma maneira de se salvar. Sua adaga era perfeita para quebrar as correntes, mas se mover faria um som. Então, Jane gritou em voz alta. Por favor, eu estava errado. Ajude-me. Ela tentou distrair o homem. Ela não conseguiu hesitar nem por um segundo. Por favor, salve-me. O homem ficou louco. Devia deixar a ouvir seus gritos. É uma pena. Culpe esse monstro. No momento em que ele se aproximou, Jane cortou as correntes. Antes que ele pudesse reagir, ela mergulhou a adaga em seu olho. Ryan gritou em agonia. Jane aproveitou-se de seus uivos de dor e rapidamente escapou. Vendo que o homem ainda podia lutar, Jane rapidamente cortou seu estrimbre e depois saiu pela porta. O homem, aguentando a dor, desencadeou chamas, mas ainda assim não conseguiu detê-lo. Jane cobriu a boca e o nariz, tentando ocultar a sua presença tanto quanto possível. Após a morte da mulher, o cão leal que correu para o local da cena enlouqueceu. O homem foi torturado até que a vida fosse pior do que a morte, mas ele considerou este o momento mais feliz de sua vida, porque Ayun, que tinha olhado arrogantemente para ele, finalmente mostrou um rosto cheio de ansiedade. Se não fosse por esse maldito cara, eu teria sido o próximo senhor da Torre Mágica. Ele disse a Ayun. A Granucas está morta. Veja as manchas de sangue no chão. Eu a torturei impiedosamente. Antes de morrer, a duquesa disse que se não tivesse conhecido Ayun, isso não teria acontecido com Krilt. Imediatamente, a intenção de matar de Ayun se espalhou por toda a área, e em um instante, Ayun foi incinerado por um incêndio furioso. O nome Mia, um mantra desesperado em seus lábios. Onde está ela? Enquanto isso, o outro, o monarca supremo da Torre Mágica, sentiu a flutuação mágica incomum à medida que o céu se escurecia abruptamente. Jane, escondida em um canto, escorregou. Caminhou por muito tempo, mas ainda assim não conseguiu encontrar uma saída. A esse ritmo, ela ficaria presa para sempre. Naquele momento, os passos ecoaram. Jane rapidamente se escondeu atrás de uma parede, esperando até que pudesse ver o rosto do recém-chegado. Ayun, ao ouvir uma resposta, Jane correu para fora, apenas para ver as lágrimas do menino cair. De repente, Ayun abraçou-a, enterrando seu rosto na curva de seu pescoço. Eu não acredito que você esteja morto. Ele sufocou. As palavras se encaixaram com angústia. Aquela pessoa horrível assustando uma criança assim. Jane murmurou. Não chores, Ayun. Fico feliz por estares aqui. Ele pediu desculpas. Lamento. É tudo culpa minha. Ele realmente assustou, não foi? Jane o segurou perto, oferecendo conforto. O louco, o monarca supremo, finalmente chegou, atordoado pela cena. Ele parecia ter adivinhado o que havia acontecido. Parece que Ryan está morto.
observou, com o olhar fixado em Ayan, e parecia perturbado. Antes de partir, Wolf instruiu Ayan a vir ao seu quarto no dia seguinte. Ele tinha algo para discutir. No dia seguinte, Wolf pediu a Ayan que voltasse com ele para a Torre Mágica. Ele tinha negócios por resolver aqui. Não posso deixar Janae, insistiu ele. Wolf rejeitou firmemente isso. Estar perto dela só a coloca em maior perigo. Se eu tivesse sido um momento mais tarde, seu poder a teria prejudicado. Ayan teve que admitir que nunca tinha visto Wolf assim antes. Na verdade, ele usava uma expressão assim. Era uma pena, mas ele não podia se dar ao luxo de ser indulgente. Ayan ainda não tinha dominado a extensão total de seu poder. Se algo como o que aconteceu antes ocorresse novamente, as consequências seriam terríveis. Ayan perguntou ao seu mestre: se eu pudesse exercer livremente meu poder, controlar, então eu seria capaz de ficar ao lado de Janae? Seu mestre respondeu que sim, e só então, mesmo que isso leve anos ou uma vida inteira. Na praça, as pessoas dançavam a música, cantando a Deus, levantando seus copos e brinde. Naquele instante, Janae saltou em direção a ele. Estou esperando muito tempo. O que você está fazendo apenas de pé ali? Vamos se juntar à diversão. Ayan, terno e indulgente, preparado para a separação deles. Ele usou os fogos de artifício mais deslumbrante de todo o reino para enterrar a coragem de confessar seu amor. No entanto, depois de anunciar sua partida, seu coração sofreu de saudades. No dia da celebração, eles tinham um encontro privado, e não importa o que fizesse, o olhar dele sempre ficava sobre ela. Janae vagamente sentia sua persistente melancolia, talvez por causa daquela noite. Vanessa também tinha sido cheia de culpa. Desde que eu era jovem, sempre que eu me senti triste ou magoado, eu repetia uma frase. Não tente esquecer memórias dolorosas. Cobre-as com memórias felizes em vez disso. O menino hesitou por um momento. Sim, ele respondeu, mas a confissão que ele queria fazer foi afogada pelo som de fogos de artifício. Janae, um pouco desapontada por não poder ver claramente, segurou bem Mia. Ayan colocou o braço em torno da cintura de Janae. Enquanto ela sobe para o céu, a cena continua. Eles chegaram ao campanário, o ponto mais alto da capital, e cada explosão de fogos de artifício brilhante parecia ser lançada apenas para ela. Janae olhou, hipnotizada. Os fogos de artifício sempre em mudança se desfocaram diante de seus olhos, enquanto seu olhar permanecia no rosto de Ayan. Ayan tremeu, um sentimento inexplicável se agitando dentro dele. Ele finalmente encontrou a coragem de falar. Janae, ele começou. Eu decidi voltar para a Torre Mágica. Janae congelou. Quando o mestre partir amanhã, ele continuou. Eu vou com ele. A notícia foi inesperada. Janae tinha tentado tanto empurrá-lo para longe. No entanto, agora, uma estranha sensação de perda a encher. Você deveria ter me contado mais cedo. Ela disse suavemente. Lamento. Eu não sei porquê, mas eu não tive coragem de fazer isso. Ayan respondeu. Bem, eu tenho que voltar para herdar a Torre Mágica eventualmente. Ayan habilmente aliviou o humor. Você nem vai tentar fazer-me ficar. Estou com o coração partido. Posso ter a sua mão. Então ele amarrou uma pulseira ao seu pulso. Este é o seu presente no Festival da Constelação Tardia, ele explicou. Ele tinha aprendido a fazer por si mesmo com a ajuda de sua criada. Janae notou algo familiar. A gema roxa não era aquela que ela lhe tinha dado? Sim, disse Ayan, segurando sua própria pulseira. Esta é minha. Sempre que vejo a joia azul, penso em você. Então, talvez quando Mia vê esta, ela também pense em mim. Janae saiu, a questão escapando antes que ela pudesse detê-la. Sem hesitar, estendeu a mão e agarrou-lhe a mão. Nunca, disse com firmeza, não vou me esquecer de você. Absolutamente não. Ele não sabia por que estava tão certo, mas seu coração lhe disse que era verdade. O alívio invadiu Ayan. Ele sorriu. Um sentimento de antecipação borbulhando dentro dele. Ele ansiava pelo dia em que poderia voltar ao seu lado. Depois de chegar à idade adulta, a criada do palácio tinha ganho 20 mil milhões de dólares, mas ela investiu tudo de volta para ajudar as pessoas comuns. Sob a gestão de Janae, a clínica Oyman tornou-se renomada em todo o país. Seja uma febre de 90 graus ou simples fadiga, a clínica ofereceu alívio imediato. Mas com o sucesso vieram problemas. Um homem estranho estava tentando se infiltrar na clínica Oyman quando uma menina com uma pá o viu. Quem é você? Ela exigiu. Os estrangeiros estão proibidos aqui. O homem olhou, impressionado com sua beleza. A sua resposta? Janae pressionou. Responde-me. O homem gagueou. Eu sou Barão Jim. Eu acabei de me perder. O jardim traseiro é tão bonito. Então, você não me ouviu dizer que os estrangeiros são proibidos? Os vulgares geralmente são covardes antes dos nobres. Por que essa garota era tão ousada? O homem girou, reconhecendo Shinjanu. Ele congelou, todos os pensamentos de mais ação desaparecendo. Ele baixou o olhar, confirmando quem era. Shinjanu dirigiu-se ao intruso. Você parece ser da ordem. O homem, trocado que Shinjanu soubesse, rapidamente negou. Não, eu estou perdido. Esta jovem é tão bonita. Eu só queria conversar. Shinjanu enroscou-se diante das palavras frívolas do homem. No instante seguinte, seu sangue brilhou. O homem olhou para ele confuso, tocando sua bochecha antes de desmaiar imediatamente por medo. Mia, que não teve tempo de intervir, perguntou. Você não o matou, pois não? Ele está apenas inconsciente. Shinjanu respondeu. O homem foi rapidamente amarrado. Shinjanu suspirou, acostumado a tais incidentes. Há alguns meses, ele havia desenvolvido um remédio para a praga vermelha, ganhando o elogio do imperador. A ordem científica enviou ondas de pessoas para investigar suas defesas desde então. Incapazes de controlar a epidemia por si mesmo, eles recorreram a essas táticas desprezíveis. Eles estão preocupados em perder suas posições, não estão? Suspirou Shinjanu. Os tolos priorizam os nobres quando se trata de uma doença que se espalha entre os vulgares. Ele olhou para os potes. A erva púrpura espírito ainda não mostra sinais de brotamento.
Se quisermos produzir mais do antídoto do apocalipse vermelho, precisamos cultivá-lo rapidamente. Uma planta destinada a crescer subterrâneo não se adaptará bem aqui fora. Assim como as pessoas, sair de casa pode ser doloroso. Gianni pediu desculpas às plantas, como se estivesse cuidando de um coração partido. Pobre erva púrpura espírito. Você deve estar sofrendo. Naquele momento, Vanessa, a empregada, veio correndo, gritando: Miss, recebemos um convite. Gianni disse-lhe para recusar como de costume. Vanessa, no entanto, estava extasiada. Mas Miss, é um convite para o baile de estreia. Vendo os dois tão animados, a jovem empregada do palácio ficou confusa. Por quê? Por que ela estava na lista de debutantes? Foi uma mudança inesperada dos acontecimentos. A criada de palácio era amada por todos. Mas ela sentiu falta de Ian terrivelmente, mais do que o precioso convite de debutante. Ela ansiava por uma carta dele, e Gianni resistiu veementemente a esse convite. Convocado por todas as senhoras nobres. No Império, apenas os nobres que tinham entrado em círculos sociais desde uma idade jovem e solidificado suas conexões, provavelmente receberiam um convite para o baile organizado pela ordem. Todos os anos, um nobre de prestígio era escolhido como a figura central, e depois de completar 17 anos, eles seriam inundados com presentes e lisonjeiros. Mas por que ela, que não havia feito nada, recebia um convite? Gianni começou a questionar a sua existência. Seu irmão estava descansando, mas ela podia ouvi-lo constantemente lavando a terra, enterrando o convite, murmurando para si mesmo o tempo todo. Por fim, Xinjin perdeu a paciência. A sério. O terreno está prestes a cair. Por quanto tempo você vai continuar assim? Ser convidado para o baile de estreia é uma coisa boa. Muitas pessoas querem ir, mas não podem. Aproveite essa oportunidade para fazer alguns amigos da sua própria idade. Gianni argumentou. Eu que eles conhecem nos círculos sociais é apenas uma criada de palácio superficial. Eu não posso me integrar à sociedade nobre mainstream. Ele deve querer rir-se de mim. Todo nervoso e dizendo coisas estúpidas. É por isso que ele me convidou. Seu irmão respondeu. Isso é apenas especulação. Talvez ele esteja genuinamente curioso sobre o tipo de pessoa que você é. Não é impossível. O baile de estreia deste ano é organizado pelo administrador do Duque Rossi, o grande bispo da ordem, e propôs a retirada da ordem de Grand Duque Lee. Considerando sua oposição à ordem, o convite deve ser devido ao incidente da clínica OM. Naquela época, a filha do Duque estava apaixonada por nosso pai, quebrou seu noivado e, em seguida, os fundos de investimento desapareceram. É muito grosseiro recusar um convite, então ele tentou consolá-la. Então você só terá que aguentar, fazer o seu melhor, já que você vai. Aproveite-se. Se você não aproveitar, você será o único que perde. Mesmo que tenham preconceito, trate-os com sinceridade. Haverá pessoas que querem entender você e gostarão de você. Mas Gianni respondeu. Talvez todos lá me odeiem. Não há muitas pessoas que sabem que você é uma boa pessoa? Como sua babá, seus cuidadores, as pessoas da clínica Oima, as irmãs Bishima, até mesmo os residentes do grão. Sempre que se trata de você, eles querem ajudar. Gianni virou-se para trás, constrangido. Irmão, por que você está deixando assim mesmo fora? Eu estou ocupado, você sabe. Se eu não gostasse de você, estaria aqui falando com você? Ryan correu em direção a Gianni, gritando, Elfozinho, eu estou de volta. Ele abraçou Gianni. Você está de volta. O trabalho correu bem? O homem a levantou brincando. Há apenas 3 dias, alguém pensaria que estamos separados há 10 anos. Então, sobre o que vocês estavam falando? O elfo parece preocupado. É tão óbvio? Perguntou Gianni e começou a explicar. Os olhos de louro brilharam. Todos vão adorar Gianni. Que há para se preocupar? Ela é tão adorável. Gianni ainda sentia um piscar de ansiedade. Afinal de contas, ela nunca tinha tido amigos da sua idade. Louro então mencionou a Ian. Gianni fez uma pausa, um pouco atordoada, e depois, abaixando a cabeça, murmurou. Certo? Shinjin. Voltou-se para Louro. Esqueci-me disso. Há algo que esqueci. Vou voltar ao escritório primeiro, irmão. Shinji não deu a Louro, e parecia ignorar a delicada situação, uma repreensão aguda. Gianni, despejando sua frustração, praticamente voou pelo corredor. Em comparação com essa incógnita, ela preferiria muito que fosse uma carta de Ayan. A estreia da criada do palácio surpreendeu a todos. Os rumores ruins desmoronaram. Os jovens nobres estavam praticamente em guerra um com o outro por causa dela, mas seu coração pertencia a outro. Desde o ano em que o menino partiu, através de mudanças de estações, Gianni nunca tinha parado de escrever para Ayan. Ano após ano, o ciclo continuou, seu coração desbordando, e ela incansavelmente derramou seu desejo em cada letra. Todos estavam cheios da fervorosa esperança do retorno de Ayan, mas todas as respostas que recebeu não eram de Ayan. Estou cheio de tristeza, incapaz de entrar em contato com você, mas eu entendo. Como herdeiro, Ayan deve estar muito ocupado. Eu tenho estado ocupado preparando para o novo ramo da Weiman Clinic. Se você está ansioso por biscoito, você deve vir me ver. Já passou tanto tempo, Ayan. Eu realmente quero saber como você está indo. Então, eu levo minha caneta para escrever. Eles me dizem que você está indo bem. Se você tiver tempo, poderia me enviar uma carta em troca? Mesmo uma breve saudação seria suficiente. Eu nem sei se você vai ler esta carta. Depois de escrever isso, sua caneta de caneta quebrou. Lentamente, ela dobrou a carta, levantou a mão e a jogou na lareira, deixando que as chamas rugindo consumissem seu desejo fervoroso, transformando-o em cinzas no calor intenso. Em um piscar de olhos, chegou o seu 18º aniversário, a cerimônia de sua chegada à idade adulta, e sua criada, Vanessa, cuidadosamente estilou seu cabelo e vestiu-o com um magnífico vestido rosa. Mas Gianni só queria participar discretamente, escapar desapercebida logo que a cerimônia terminasse, para ser tão discreta quanto um móvel. Se apenas houvesse um vestido com camuflagem, como móveis, ela meditava. Vendo sua angústia, Vanessa rapidamente mudou de assunto. Como está indo sua prática de dança? Está indo bem, embora eu tenha pisado no pé de Romeu 5 vezes. Isso é maravilhoso. Você pisou no pé dele mais de 20 vezes no início. A propósito, a bola de estreia deste ano é um pouco diferente. Normalmente, as senhoras são os anfitriões,
Mas desta vez, o próprio Duque é o responsável. Talvez o Duque Roslin esteja patrocinando a ordem para tentar curá-lo, não para antagonizá-lo. Mas os tratamentos do templo não têm sido eficazes. A clínica Oyman, por outro lado, tornou-se bastante famosa. Se o Duque estiver interessado, talvez isso possa ser usado para combater a influência do templo. É claro, isso é apenas especulação. Como meu irmão, Xinjin, disse, ainda não sabemos que tipo de pessoa ele é. Afinal de contas, eu nunca o conheci, mas mesmo com minhas dúvidas, vou tratá-lo com sinceridade. No baile de estreia, as jovens senhoras, vestidas com suas finuras, foram arrastadas para a pista de dança por seus admiradores. As senhoras começaram a sussurrar entre si. Parece que Lady Leon ainda não chegou. Como chefe da clínica Oyman, ela demonstrou uma notável perspicácia empresarial desde uma idade jovem. Todos queriam conhecê-la. Meu próprio filho já tem 17 anos, e aqui ela está brincando com limão. Lady Leon nunca assiste a eventos sociais. Eu ouvi dizer que ela é horrível, rude e dissociável, como um demônio. Claro, ninguém a viu realmente, é tudo apenas um boato. Bem, vamos ver se é verdade esta noite.